Você já percebeu que algumas frases parecem inocentes, mas carregam dentro delas um peso invisível, quase profético? Carl Jung, o grande mestre da psicologia profunda, dizia que o inconsciente sempre encontra uma maneira de se expressar, e muitas vezes ele o faz através da fala. Não é à toa que certas palavras ditas em momentos específicos podem ser verdadeiros gritos do inconsciente tentando avisar o que está por vir. Quando uma mulher repete sempre a mesma frase antes de se afastar emocionalmente, antes de se tornar fria ou ausente, isso não é coincidência, é padrão. Um padrão que Jung chamaria de sombra, agindo por trás da consciência, revelando intenções ocultas antes mesmo que ela perceba racionalmente o que está prestes a fazer. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Talvez ela tenha saído da boca de quem você amava, em um momento em que tudo parecia estar bem, mas por dentro, algo já estava ruindo. Jung nos ensina que a traição começa na psique, muito antes de se tornar um ato. A infidelidade para ele não era apenas uma escolha moral ou carnal, mas o sintoma de uma cisão interior. Quando alguém diz algo aparentemente banal, mas com um tom diferente, com uma frequência estranhamente repetitiva, isso pode ser um sinal claro de que o inconsciente está tentando preparar o terreno para uma fuga emocional, para um rompimento. E o mais assustador é que, muitas vezes, quem ouve essa frase não desconfia de nada, porque ela vem disfarçada de carinho, de cuidado, até mesmo de preocupação. Mas Carl Jung nos alertaria. Preste atenção nos pequenos detalhes que sua consciência ignora, mas seu inconsciente já captou há muito tempo. A linguagem trai. As palavras revelam mais do que gostariam. E há uma frase específica que muitas mulheres dizem antes de cruzar a linha invisível da traição. Uma linha que começa dentro delas, mas que se manifesta no relacionamento como um abismo silencioso e irreversível. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa dinâmica oculta, desvendando o que essa frase realmente significa, por que ela é dita sempre antes da traição, e como Jung explicaria esse comportamento recorrente à luz dos arquétipos, da sombra e da projeção inconsciente. Prepare-se para reconhecer os sinais que você talvez tenha ignorado, entender por que dói tanto quando a verdade finalmente aparece, e principalmente, por que o inconsciente sempre tenta avisar, mesmo quando a boca mente. Se você já foi traído e sentiu que algo estava estranho antes mesmo de tudo vir à tona, esse vídeo vai abrir seus olhos. Porque o que ela disse antes de te trair não foi por acaso. Foi um chamado do inconsciente. E Jung pode te ajudar a entender cada detalhe. Carl Jung acreditava que o inconsciente nunca permanece em silêncio. Ele fala, mas não com palavras diretas. Ele se expressa em sonhos, gestos, símbolos e frases sutis que escapam em momentos de tensão emocional. Quando alguém diz repetidamente algo como "você merece alguém melhor" ou "não quero te machucar", isso pode parecer altruísmo, mas carrega dentro de si uma verdade oculta, a preparação inconsciente para a ruptura. É como se a mente estivesse tentando aliviar a culpa antes do ato, sem que a pessoa entenda racionalmente o que está acontecendo. Essa frase, que parece um cuidado, muitas vezes é, na verdade, uma antecipação simbólica da traição. Segundo Jung, isso ocorre porque a psique busca equilíbrio. Quando uma pessoa está vivendo um conflito interno intenso, como o desejo de trair versus a imagem que tem de si mesma, o inconsciente tenta compensar esse desequilíbrio, lançando pequenas verdades na superfície. É aí que surgem essas falas que, vistas de perto, são confissões disfarçadas. Além disso, Jung dizia que todo ser humano é uma dualidade, sombra e persona. A persona é a máscara social, aquela que quer parecer justa, fiel, amorosa. A sombra é o que está reprimido, o desejo, a raiva, o impulso de fugir. Quando a sombra começa a pressionar demais, ela escapa em palavras, em expressões. E essa frase que ela sempre diz antes de te trair, vem diretamente da sombra tentando se manifestar. É por isso que tantas pessoas, ao lembrar do passado, dizem: "Ela falou isso, eu devia ter percebido." A frase era um aviso, mas ninguém nos ensina a ouvir o inconsciente do outro. Jung, no entanto, nos ensinou a olhar além do literal.
a observar os sinais psíquicos, a linguagem simbólica que está por trás do comportamento. E quando essa frase aparece, ela é um símbolo, um arquétipo da ruptura iminente. É importante compreender. O inconsciente não quer causar dor. Ele quer revelar a verdade. E quando essa verdade não encontra espaço para ser expressa diretamente, ela surge nesses momentos enigmáticos. Portanto, ouvir essas frases com atenção não é paranoia, é inteligência emocional. É usar a lente de Jung para interpretar aquilo que não é dito diretamente, mas que grita em silêncio. Segundo Carl Jung, um dos mecanismos mais comuns da mente humana é a projeção. Projetamos no outro aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. No caso da traição, é comum que a mulher que está prestes a trair comece a projetar suas próprias dúvidas, culpas e impulsos no parceiro. Ela o acusa de ser distante, frio ou até mesmo infiel, quando na verdade são esses sentimentos que estão se formando dentro dela. Essa projeção tem um propósito psicológico, aliviar o conflito interno. Ao acusar o outro, o ego sente-se menos culpado por aquilo que já está desejando ou até planejando. Jung nos alertaria que essa projeção não é racional, mas instintiva. É a sombra agindo por meio da fala e das atitudes. A frase "você mudou" ou "acho que estamos em fases diferentes" muitas vezes não diz respeito a você, mas ao mundo interior dela, que está em ebulição. Nesse contexto, a frase que ela sempre diz antes de trair você é também uma tentativa inconsciente de se dissociar da culpa. Você merece alguém melhor? Não é só uma saída elegante. É um reflexo do desejo inconsciente de se libertar da responsabilidade, de ser a má da história. Ela cria, sem perceber, uma narrativa onde você parece estar sendo protegido, mas na verdade está sendo abandonado emocionalmente. Jung também falava sobre o arquétipo da ânima, o princípio feminino dentro do homem, e da busca constante por conexão emocional verdadeira. Quando essa conexão é rompida, e você sente que algo está errado mesmo sem provas concretas, é o seu inconsciente que está captando a ausência da ânima no relacionamento. Você percebe o distanciamento porque a alma da relação já não está mais ali. A grande dor não é só a traição em si, mas a antecipação inconsciente da perda. Você sente antes de saber. E essa frase, dita com voz mansa e olhos cheios de falsa compaixão, é como um veneno suave. Ela não grita, ela sussurra. E justamente por isso dói tanto. É a negação do amor através da linguagem do cuidado. Uma contradição que Jung consideraria uma cisão psíquica, quando a alma quer partir, mas o ego quer parecer inocente. Carl Jung identificou que todos carregamos arquétipos dentro da psique, padrões universais de comportamento que se repetem ao longo da história humana. Um desses arquétipos, ainda que não nomeado diretamente por ele, é o da traidora, a mulher que rompe o vínculo afetivo, mas o faz usando máscaras de bondade, carinho e cuidado. É uma figura comum nos mitos e nas tragédias. A deusa que beija antes de matar. A frase dita antes da traição faz parte do enredo desse arquétipo. Ela prepara o campo. Ela enfraquece o outro emocionalmente antes de abandoná-lo, para que ele duvide de si e não dela. Jung acreditava que o arquétipo influencia o comportamento inconsciente de formas tão profundas que, muitas vezes, a própria pessoa não entende por que está dizendo o que diz. Apenas sente que precisa falar aquilo. Esse tipo de comportamento revela uma desconexão com o self, o núcleo mais profundo e verdadeiro da psique. Quando alguém trai, muitas vezes está tentando fugir de si mesmo. E a frase repetida antes da traição é um ritual de transição. Um último gesto da persona antes de ser engolida pela sombra. É como se ela dissesse: não sou eu que estou indo embora. É a vida. É o destino. É o seu bem. Mas não é o destino. É escolha. E Jung sempre ressaltou que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acaba se tornando o nosso destino. A traição, nesse sentido, não é um erro do acaso, mas um reflexo de tudo aquilo que foi reprimido, ignorado ou mal resolvido. Ela é, na maioria das vezes, um sintoma de uma psique em desequilíbrio, uma alma que fugiu de sua própria responsabilidade. Por isso, reconhecer o arquétipo da traidora
com suas frases doces, seus olhos culpados e suas desculpas simbólicas, é uma forma de se proteger. É entender que por trás da linguagem há estruturas profundas agindo, e que Jung nos deu as ferramentas para decifrar essas estruturas, para ver o invisível antes que ele destrua o que ainda poderia ser salvo. Um dos efeitos mais perversos dessa dinâmica é a inversão de papéis. A mulher que está prestes a trair, ao usar frases como "você não me dá atenção" ou "eu me sinto sozinha", muitas vezes coloca você no papel de culpado, mesmo que seja ela quem está emocionalmente ausente. Jung chamaria isso de mecanismo compensatório do inconsciente. Ela precisa se sentir vítima para justificar o que está prestes a fazer. Esse processo é quase sempre inconsciente, mas extremamente eficaz. A mente cria uma narrativa onde ela é a ferida, e não a feridora. Onde a traição parece uma fuga legítima de um ambiente emocional hostil, e não uma escolha baseada em desejo, carência ou deslealdade. E quando ela diz, "não quero te machucar", o que está dizendo na verdade é, "quero me livrar da culpa que vou sentir depois". Jung nos ensinou que o ser humano não suporta viver em contradição por muito tempo. Quando a imagem que temos de nós mesmos não corresponde ao que estamos fazendo, o ego entra em colapso. A frase que antecede a traição serve para preservar essa autoimagem. É um escudo psicológico. É como se ela dissesse, mesmo fazendo isso, continuo sendo uma boa pessoa. E isso só é possível jogando a dor para o outro. Por isso, você sai da relação sentindo-se confuso, vazio, como se tivesse feito algo errado, mesmo sem entender o que. Isso acontece porque a culpa que era dela foi projetada em você. Jung via isso como um desvio trágico da consciência. Quando não encaramos nossas próprias sombras, acabamos ferindo quem menos merece, e ainda exigimos que essa pessoa compreenda, aceite e perdoe. Esse ciclo precisa ser quebrado, e só é possível fazer isso quando você reconhece os sinais, entende as frases e interpreta o que está por trás do discurso. A frase que ela sempre diz antes de trair você não é uma exceção, é uma estrutura. E quando você compreende essa estrutura, para de ser manipulado por ela. A boa notícia é que, para Jung, o autoconhecimento é o caminho para a cura. Entender os padrões inconscientes, reconhecer os arquétipos em ação e aceitar a existência da sombra é o primeiro passo para não cair mais nas armadilhas emocionais que antes te destruíam. A frase que antes era um veneno sutil, agora se torna um alerta poderoso. Quando você escuta alguém dizendo, "você merece alguém melhor", sua mente não reage mais com ingenuidade. Você entende o que está por trás. Você se conecta com a verdade, e não com a manipulação. Jung chamaria isso de ampliação da consciência. É o momento em que você deixa de ser refém das sombras alheias e passa a ser dono de si. Isso não significa se tornar frio ou desconfiado, mas sim psicologicamente preparado. Alguém que já sofreu, mas agora compreende. Alguém que, através da dor, desenvolveu discernimento. Como Jung dizia, a árvore que cresce para o céu precisa ter raízes tão profundas quanto sua altura. Ou seja, só quem mergulhou na dor é capaz de alcançar a verdadeira maturidade emocional. Você começa a perceber que a traição foi apenas um espelho. Ela mostrou onde você ainda se doava demais, confiava sem critério, ignorava os sinais por medo de perder. Agora, com Jung ao seu lado, com suas ideias, sua sabedoria e sua clareza, você transforma a dor em visão, a ferida em força, e a frase que antes te destruía, agora te liberta. Portanto, se um dia alguém repetir essa frase para você, pare, escute com a alma, e lembre-se, o inconsciente sempre fala primeiro, e quem aprende a escutá-lo, nunca mais será enganado da mesma forma. E agora que chegamos ao fim dessa jornada profunda através dos ensinamentos de Carl Jung, resta uma verdade inegável. Aquilo que foi dito antes da traição sempre esteve lá, mas poucos souberam ouvir com a alma. Não se trata apenas de palavras soltas ao vento. Trata-se de fragmentos do inconsciente buscando desesperadamente serem notados, compreendidos, acolhidos, mesmo que pela última vez. A frase que ela disse, aquela que parecia inocente, era um prenúncio, uma despedida disfarçada,
Um reflexo da sombra agindo sem que ela sequer percebesse. E você, talvez perdido no brilho da persona que ela apresentava, não percebeu que aquela fala não era só discurso, era confissão. Mas agora, com os olhos da consciência abertos, você não é mais o mesmo. Algo mudou. E essa mudança é o que Jung considerava o primeiro passo para a individuação. Tornar-se quem você verdadeiramente é, após enfrentar as dores que o mundo te apresentou. Jung acreditava que nenhuma transformação acontece sem dor. A dor, para ele, é o útero da consciência. A traição, quando compreendida à luz da psicologia profunda, deixa de ser apenas uma ferida emocional e se torna um chamado para o amadurecimento, para o autoconhecimento, para a reconstrução de um eu mais lúcido e mais inteiro. Quando alguém diz você merece alguém melhor e logo depois revela o pior, isso não é ironia, é destino inconsciente em ação. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para deixar de viver à mercê das palavras dos outros e passar a ouvir o que há por trás delas. A traição que você sofreu, o abandono que te dilacerou, não foram sinais de fraqueza. Foram portas. Portas que se abriram para uma nova compreensão sobre o comportamento humano, sobre a natureza instintiva do amor, sobre o jogo silencioso entre a persona e a sombra que habita todos nós. E talvez o mais difícil de aceitar seja isso, que aquilo que parecia amor, talvez nunca tenha sido. Jung dizia que projetamos nos outros aquilo que queremos ver, aquilo que precisamos encontrar. E muitas vezes, projetamos um amor idealizado em pessoas emocionalmente ausentes. A frase dita antes da traição pode ter sido a última tentativa do inconsciente dela de alertar. Eu não sou aquilo que você imaginou, mas você, guiado pela esperança, escolheu acreditar na imagem e não na essência. Isso não te faz fraco, te faz humano. Todos nós passamos por isso. O que define nossa evolução não é o erro, mas o que fazemos com ele. Se você olhar para trás com os olhos de Jung, verá que tudo o que parecia caos era, na verdade, ordem tentando emergir. Que cada palavra dela, cada gesto frio, cada silêncio inexplicável, era a alma dela tentando escapar de uma vida que já não fazia mais sentido, nem para ela, nem para você. Neste exato momento, talvez você esteja lembrando da frase que ela te disse. Talvez esteja revendo a cena, a entonação, o olhar, e percebendo que, de fato, algo ali já estava decidido. O inconsciente dela já havia feito a escolha. O eu te amo já não era amor, era rotina, era culpa, era medo de ferir. E Jung diria, aquilo que negamos em nós mesmos, acabamos impondo aos outros. A traição foi apenas o ápice do que já estava sendo cultivado em silêncio. Agora que você sabe disso, é sua responsabilidade escolher o que fazer com esse conhecimento. Vai continuar preso à dor, à mágoa, ao desejo de vingança? Ou vai fazer o que Jung sempre propôs, transformar o sofrimento em consciência e a consciência em liberdade? Porque só quando compreendemos o que nos feriu profundamente, somos capazes de curar, e mais do que isso, de não repetir. E a frase que antes te destruía, hoje se torna a chave para uma nova visão de mundo. Por isso, antes de ir embora, eu te convido a fazer algo importante. Compartilhe nos comentários se você já ouviu essa frase. Diga como se sentiu. Conte sua história, porque talvez a sua dor ajude outra pessoa a despertar também. Curta este vídeo se ele te tocou em algum nível. E se você sentiu que aprendeu algo que ninguém nunca te ensinou antes, então se inscreva no canal agora. Aqui, a gente não fala de amor superficial. A gente mergulha na alma humana com profundidade, com verdade, com coragem. Você não está sozinho. E se esse vídeo te fez enxergar com clareza algo que antes parecia nebuloso, lembre-se, não foi apenas um conteúdo, foi um encontro com você mesmo, com a sua dor e com a sua força. Porque no final das contas, como dizia Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Que essa frase agora seja sua. Que você desperte. E que nunca mais aceite menos do que um amor verdadeiro, consciente e inteiro.